Olá, boa noite. Começa agora a edição especial do Jornal Américas no Ar. Muito boa noite. Uma previsão alarmante está deixando o mundo preocupado. Cientistas dizem que a Terra pode ser atingida por uma forte tempestade solar capaz de provocar um apagão intenso e desligar tudo. Isso significa que a internet, sistema de comunicação, aparelhos tecnológicos vão paralisar por semanas ou até meses, gente. Já pensou? Olha, a previsão é que isso aconteça nos próximos 2 anos, como a repórter Eloá Urazen mostra agora pra gente. Desta vez, não são os meteorologistas que nos pedem cautela por conta de tempestades, são os astrônomos. E as tempestades que preocupam agora são as solares. Um pesquisador da Universidade de Virgínia foi o primeiro a soar o alarme. De acordo com ele, uma forte onda solar pode alterar o campo magnético da Terra e derrubar a internet, além de danificar equipamentos de comunicação, rede elétrica e sistemas de navegação como o GPS. Esse apocalipse tecnológico, ainda segundo o especialista, pode durar semanas e até meses. Depois do primeiro aviso feito por este professor, outros especialistas reforçaram a previsão. Se nada for feito, esse apagão pode acontecer até 2025. De acordo com os especialistas, uma situação semelhante aconteceu em 1859, causando a morte de operadores que trabalhavam nas linhas telegráficas. Para evitar o caos, o professor recomenda um fortalecimento de toda a internet, além de outras medidas conjuntas. O projeto custaria trilhões de dólares e funcionaria como uma apólice de seguro, já que, segundo o especialista, você não sabe se um dia vai precisar ou não, mas é sempre bom ter essa segurança, mesmo que custe caro. As tempestades solares são uma ameaça para a nossa sociedade, de modo geral, porque elas interagem diretamente nos sistemas de comunicação, nos sistemas elétricos e na rede de dados, na nossa internet. Essas tempestades acontecem em ciclos, esses ciclos têm por volta de 11 anos, a gente está chegando ou saindo do máximo de um ciclo, seria o 25º ciclo solar que a gente tem computado. A gente tem dados desde a época de Galileu sobre esses ciclos, a gente consegue fazer isso através do surgimento de manchas solares no Sol. Quanto maior o número de manchas solares, maior é a atividade solar. E essa interação dessa massa coronal que é ejetada do Sol e colide com a Terra faz com que o nosso campo magnético produza essas interferências nesses sistemas, e isso é realmente perigoso, e isso pode acontecer. Nas ruas da Big Apple, o sentimento é o mesmo. Jorge Santos merece a expulsão por mentir e enganar para todo mundo. He lied to everybody. We deserve better. And we definitely need some fresh blood. Somebody who's going to be ethical. George Santos. Centenas de moradores de New York não querem nem ouvir falar o nome do republicano. Alegam que ele não é confiável, honesto e muito menos ético. Por isso, comemoraram a notícia de uma possível expulsão. Ele não pertence a este cargo de qualquer maneira, disse este eleitor. A nova reviravolta no caso de Santos aconteceu depois que o Comitê de Ética da Câmara apresentou, na quinta-feira passada, um relatório acusando o deputado de roubar milhares de dólares de doadores para benefício próprio. Só para você ter uma ideia, $1.400 da campanha foram usados nesta clínica de estética com botox. Na rede social X, o antigo Twitter, Santos chamou a atual situação de perseguição e escreveu: "É uma difamação politizada e repugnante que mostra até que ponto o nosso governo federal desceu." Em outra postagem, ele afirmou que não iria buscar a reeleição. Esta será a segunda vez em menos de um mês que Santos corre o risco de perder o cargo. No começo de novembro, ele enfrentou uma votação na Câmara e escapou. Agora ele vai enfrentar um novo pedido de expulsão. O Comitê de Ética da Câmara anunciou que vai encaminhar o processo ao Departamento de Justiça de New York, onde Jorge Santos enfrenta 23 acusações criminais, como fraude e lavagem de dinheiro. Enquanto funcionários da cidade de Nova York anunciavam cortes orçamentais devido à crise sem precedentes de chegada de requerentes de asilo, manifestantes pró-imigrantes tomavam as ruas. Em frente à residência do prefeito Eric Adams, o grupo exigiu que o democrata mantenha a lei do direito ao refúgio, que garante que a cidade forneça habitação a todos que necessitam, independentemente do status de imigração. É que em maio deste ano o prefeito pediu a um tribunal que suspendesse essa lei e também anunciou um limite de permanência em abrigos de imigrantes de 60 dias para famílias e 30 para homens solteiros. A ação fez muitas pessoas acabarem dormindo nas ruas.
O prefeito disse que esta é uma situação insustentável para a cidade, que deve gastar mais de 12 bilhões de dólares nos próximos 3 anos para atender os requerentes de asilo. Mais de 64 mil deles ainda permanecem no sistema de abrigos temporários. O mesmo caos vive a cidade de Chicago, no estado de Illinois. Por lá, o prefeito Brandon Johnson acaba de aprovar uma lei semelhante à de Nova York, limitando em 60 dias o tempo de permanência dos imigrantes nos abrigos municipais. A mudança acontece no mesmo momento em que a região lança um programa piloto que permite que alguns imigrantes solicitem permissões de trabalho. A cidade também estabeleceu um novo ponto de entrada e zona de desembarque para imigrantes. E o prefeito disse que as empresas de ônibus serão citadas e multadas por deixarem os indocumentados em áreas não autorizadas. Aos residentes que acusam o prefeito de colocar os direitos dos imigrantes à frente dos deles, Brandon mandou um recado. Eu prometi nunca sacrificar as necessidades dos habitantes de Chicago, e é isso que eu vou continuar fazendo, disse. Chicago, I heard you. Com um alto número de imigrantes entrando diariamente no país, o Departamento de Imigração tem um atraso de cerca de 7,5 milhões de pedidos de Green Card que estão na fila para serem processados. Segundo o estudo Greenlight to Growth, aumentar os limites de residências permanentes legais e alocar mais recursos para o processamento de vistos, como de autorização de trabalho, poderia resolver o engarrafamento de processos que custam caro para o governo e ainda trazer muitos benefícios para o país. O aceleramento desses processos e a legalização de imigrantes no país ajudaria na recuperação da economia, resolveria a falta de mão de obra em vários setores e ainda poderia aumentar o PIB, Produto Interno Bruto, em cerca de 3,9 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. O estudo lembra que a população dos Estados Unidos está envelhecendo rápido, as taxas de natalidade estão em declínio persistentes e que os imigrantes podem ser a chave para vários problemas. Os dados apontam que a modernização das leis de imigração estão nas mãos do Congresso americano e conclui que, enquanto nada for feito e o problema ignorado, o número de atrasos de processos e gastos aos cofres públicos só vai aumentar. Os Estados Unidos não enfrentou problemas mais graves economicamente justamente pelo influxo de imigrantes documentados e indocumentados que continuam vindo para os Estados Unidos e trazendo não só a riqueza que vem com eles de outros países, mas também a riqueza em forma da força de trabalho. Não é de se surpreender que cada vez mais instituições sem fins lucrativos, não governamentais e inclusive órgãos do próprio governo americano reconheçam por meio de estudos e de iniciativas legislativas funções de apoio à imigração para os Estados Unidos, porque uma imigração controlada e direcionada pode sim mudar o futuro econômico dos Estados Unidos para muito melhor. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. O período de holidays pode proporcionar um sentimento de gratidão, esperança e amor para muitos. Mas as reuniões de fim de ano também podem gerar uma mistura de emoções. The holidays is a time that people really put a lot of pressure on themselves to make. De acordo com um estudo da Aliança Nacional sobre Doença Mental, hoje cerca de 64% das pessoas do país que já enfrentam algum distúrbio, como estresse e ansiedade, relatam que tudo piora nessa época do ano. Porque vivemos uma sociedade dos excessos, da cobrança e da expectativa e da demanda. Nós, mesmo em situações em que achamos que a escolha é nossa, que a opção é nossa de festejar, de celebrar, ela tem todo um ritual de cobrança, de expectativa, uma expectativa de consumo, uma expectativa de excessos de comida, excesso de tarefas, excessos de comemorações, de celebrações.
E há uma expectativa de fora que determinam essa nossa agenda, esse nosso calendário. E cada vez mais a gente se distancia do que de fato eu espero, o que é que eu desejo. Com isso, os especialistas recomendam alguns passos importantes para gerenciar seu estresse, incluindo manutenção de expectativas realísticas e priorização do autocuidado. Temos que estar muito atentos e pensar sobre quais são os nossos limites nesses eventos, disse a médica. E para quem nessa época do ano sempre acaba sofrendo com as interações ou memórias familiares dolorosas, ou ainda com a solidão, o que é o caso de muitos imigrantes, atenção. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, alerta a especialista. Ela lembra que esse período é único e que pode ser muito benéfico se você ressignificar as datas que te causam sobrecarga emocional. Isso é possível criando novas tradições, evitando aquilo que te incomoda e priorizando o que te proporciona bem-estar, como os trabalhos voluntários, tão importantes nessa época do ano. Berço da tecnologia moderna, o Vale do Silício está de olho em uma novidade, digamos, analógica. Magnatas de uma das regiões mais ricas do país se reuniram para criar uma cidade dos sonhos no norte da Califórnia. O grupo de bilionários comprou mais de 200 mil quilômetros quadrados de terras entre Sacramento e São Francisco. A ideia é construir um vilarejo perfeito, sustentável e com casas, escolas, restaurantes e mercados acessíveis, além de uma infraestrutura que privilegia a vida ao ar livre. A ideia de construir uma cidade ou um espaço onde pessoas vão conviver tendo acesso ao melhor dos serviços, tecnologia, qualidade de vida, parece, a um primeiro olhar, uma lógica muito interessante. No entanto, ela acaba representando uma perspectiva de isolacionismo que existe por parte das elites, em grande parte decorrente, das condições de desigualdade que a gente tem visto cada vez mais nas nossas sociedades e que, de alguma forma, expressa uma lógica dos condomínios, Não um condomínio como a gente conhece, mas uma certa condominialização da sociedade, o que significa de você cercar pessoas que seriam muito parecidas, muito próximas, dentro de um espaço onde elas estariam protegidas de todo o resto do mundo. Por trás dessa ideia ambiciosa estão alguns nomes famosos, como Lawrence Powell, viúva de Steve Jobs, Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, e o mega investidor Mark Andreessen. Não é à toa que o projeto, nomeado California Forever, tem atraído interesse e críticas quase nas mesmas proporções. Essa noção ela já é complicada como ideia, Porque você não está pensando em soluções que atendam aí o bem comum ou atendam a maioria das pessoas, mas ter acesso a isso apenas a quem tem acesso a recursos, dinheiro e afins. E uma outra coisa que a gente precisa considerar é que boa parte da riqueza, que constitui aí os pesos pesados do Vale do Silício, vem das pessoas que idealmente vão ficar de fora, Isso não é muito diferente da lógica de condomínio, isso não é muito diferente da ideia até que aparece na ficção, como aquela série 3%, que constrói um mar alto. Isso também não é muito diferente da ideia de explorar e colonizar Marte, Eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar em soluções que atendam a todas as pessoas, para que de fato a gente consiga distribuir as riquezas, a prosperidade que o sistema vem adquirindo e de que, claro, esses pesos pesados do Vale do Silício têm grande parte nisso. Fã de videogame e da série do Pokémon, à primeira vista, Caio Tempone é um teenager como o outro qualquer, mas é só impressão. Com um QI de 139, este brasileiro do estado do Rio de Janeiro é extraordinário. Foi aprovado em 18 vestibulares aqui no Brasil, sendo o mais novo em todos eles, incluindo 5 aprovações em medicina com 13 e 14 anos, uma aprovação no ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil, com 14 anos, e também 2 medalhas de ouro em Olimpíadas Internacionais de Matemática. E olha como o menino, na época com 14 anos, recebeu a notícia de que havia passado no vestibular mais difícil do Brasil. Você foi aprovado na segunda fase do vestibular do ITA.
2023 foi o ano de estreia do jovem nas universidades. Isso mesmo, são duas. Matemática, porque é apaixonado por cálculo, e Direito, porque se tornou o sonho de carreira do menino prodígio. Eu pretendo ser juiz no futuro, porque é uma profissão que eu sempre sonhei. E eu faço Direito atualmente, estou no segundo período na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque é um sonho para poder tomar as decisões corretas, ajudar as pessoas. Caio começou a prestar vestibular aos 9 anos, mas foi bem antes que a mãe percebeu que o filho era superdotado. Nós ajudamos no desenvolvimento dele, dando conteúdos, dando cursos de línguas, por exemplo. Então isso possibilitou ele uma vantagem de poder avançar 4 séries escolares, e poder ir muito bem nas 18 aprovações nos concursos e vestibulares que ele fez. O incentivo e o investimento dos pais foram essenciais para o desenvolvimento intelectual do adolescente. Caio ainda encontra tempo para compartilhar a paixão pelos cálculos na internet. O jovem professor, que também dá dicas para passar no vestibular, ensina e inspira milhares de seguidores. E faça tranquilo, eu tenho certeza que você vai arrasar. E o currículo do jovem prodígio que completou 15 anos só aumenta. Caio recebeu diversos reconhecimentos internacionais, entre eles o Star Kids Award 2023, na categoria Educação, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, pelo impacto no campo acadêmico. Agora ele é o representante brasileiro de crianças e jovens da renomada Sociedade Internacional de Superdotados, a IES. E se você tiver 140, 139, mas seus dados genéticos dizem que você poderia ter uma pontuação maior, ou que seus feitos eles são tão extraordinários que são levados em consideração, então você consegue ter o ingresso mediante a aprovação de um comitê que são de pessoas de diversas partes do mundo que fazem parte da sociedade. Acho que o legado mais importante que eu posso deixar para as pessoas é delas sempre acreditarem nos sonhos delas, estudarem, se dedicarem, que com esforço e dedicação elas conseguem alcançar o que elas quiserem. All the sippy cups. Kesley Hatcher e seu marido Caleb têm uma vida bem ocupada. Os dois trabalham e têm 3 filhos de 7, 4 e 2 anos. Eles pensaram que sua família estava completa, até que Kesley percebeu que estava grávida na primavera passada. Mas quando ela foi na sua primeira consulta de ultrassom, veio a surpresa. I said, well, there's 2 of them in there. He said, you're lying. I said, no, I'm not. Todo mundo ficou chocado, mas não pelo fato de ela ter 2 bebês, mas porque ela tem um útero duplo. Sim, a norte-americana tem 2 úteros funcionais e agora um bebê em cada um deles. Very, very rare. Yes. É muito raro, obstetras passam a carreira inteira sem ver nada parecido, diz essa médica. A Kesley tem os 2 úteros e cada um com seu próprio colo. É assim que parece um útero normal. E é dessa forma que acontece com a Kesley. Ela já sabia sobre essa anomalia física há um tempo e tem noção do quanto é raro. E ter útero assim, como se fosse partido ao meio, pode provocar uma gravidez de risco. Por isso, ela é acompanhada de perto por médicos especializados como o Dr. Davis. Os bebês são 2 meninas e estão crescendo exatamente como devem. A parte complicada será quando ambas, ou talvez apenas uma, decida fazer a sua chegada ao mundo. Teremos que monitorar cada útero separadamente e ver qual deles está se contraindo e se eles estão fazendo ou não o mesmo movimento. É complexo, explica o médico da gestante. E sim, há uma boa chance de cada útero iniciar as contrações em momentos diferentes, fazendo com que as irmãs possam nascer com horas, dias ou até semanas de diferença. Bom, e como cada bebê tem o seu próprio útero e placenta separados, seriam eles gêmeos ou simplesmente irmãos? Acho que do ponto de vista médico isso é uma coisa tão rara que não temos uma maneira melhor de descrevê-las, além de apenas chamá-las de gêmeas, diz a especialista. As bebês devem nascer até este Natal. We're grateful for the blessings for sure, but this will definitely be the end. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. O policial chega na casa da família e bate na porta. Quando a mãe aparece, o oficial pergunta se está tudo bem, porque recebeu um chamado do 911. A mãe explica que o filho mais novo deve ter feito a ligação e o chama na porta. Quando o garoto aparece, ele explica que só queria abraçar o policial, que acaba se derretendo com a cena. O menino agarra o oficial e diz que agora já sabe que o número dele é o 911. Pacientemente, o policial explica que esse número é para pessoas machucadas ou em perigo, que precisam de ajuda, e diz ao garoto que ele tem que ter muito cuidado ao usar este número. Após a orientação paciente, o menino entende e pede desculpas. Mas, para animar o garoto, o guarda faz um cumprimento tradicional de amigos e vai embora. A cena está rodando a internet. Já foi vista milhares de vezes e elogiada pela pureza, ingenuidade e bondade do garoto. 5 dias por semana, Stephen e sua equipe de voluntários estão aqui, nesta cozinha de Baltimore. O grupo cozinha e embala 200 refeições diárias. Today we have a special type of tomato rice with beans and corn and mixed vegetables. Com tudo pronto, é hora de carregar o food truck e seguir rumo a quem precisa. This is the lightest one, I think. Stephen teve a ideia de usar um food truck para entregar as refeições gratuitas durante a pandemia. Foi a forma que encontrou de interagir com as pessoas e ajudar quem enfrentava dificuldades naquele período difícil. E desde então, o trabalho seguiu, porque as doações nunca pararam. O grupo faz várias paradas com o food truck por dia, sempre em associações voluntárias e regiões mais pobres da cidade. Hello, good morning. Hello, good morning. Mr. Steve comes around, it's a blessing for the community. O Sr. Stephen aparece e é uma bênção para a comunidade, diz Janet, presidente de um centro de ajuda a pessoas. E o trajeto de solidariedade continua. Por onde o caminhão passa, as pessoas que esperam sua chegada sabem: ninguém vai passar fome. É incrível receber essa refeição quente. Muitos de nós não teríamos isso se não fosse por ele, diz Clement. De rua em rua é assim. Quem precisa de uma refeição é atendido por essa turma. Para Stephen, essa ação de alimentar quem não consegue pagar por uma comida é um serviço devocional. Ele diz que não se imagina mais sem fazer esse trabalho voluntário que o enche de orgulho. Neste dia de ação de graças, são os varejistas os que mais têm a agradecer, já que a expectativa é que o comércio deste ano esteja mais movimentado do que nunca para Black Friday. De acordo com o relatório da Deloitte, as vendas no varejo durante o período de férias podem aumentar entre 3,5% e 4,5% este ano em comparação ao ano passado, atingindo entre 1,54 trilhão e 1,56 trilhão de dólares. O comércio digital deve ser o mais beneficiado, com alta esperada de 8,4%, totalizando mais de 230 bilhões de dólares em vendas. Essas previsões otimistas não refletem maior apetite por parte do consumidor, mas o aumento do preço dos produtos, puxados, sobretudo, pela inflação. O relatório da Deloitte mostrou que os compradores pretendem gastar uma média de $567 em promoções da Black Friday e Cyber Monday, numa alta de 13% em relação ao ano passado. Mas, segundo a pesquisa, 72% dos entrevistados acreditam que os preços também estarão mais altos. Ainda assim, tem bastante gente, incluindo brasileiros, dispostos e preparados para aproveitar a estação de descontos mais esperada do ano.
Quem nunca comprou na Black Friday não sabe o que está perdendo. Eu adoro a Black Friday, eu acho que é um dia ótimo, dia das compras, principalmente para comprar aquele produto que eu queria comprar já faz um tempo e não cabia no meu orçamento. Então vale a pena ir lá, comprar esses produtos com desconto e valores mais acessíveis. Né? Eu também aproveito a Black Friday para antecipar um pouco minhas compras de Natal e eu compro presente para a família inteira. Eu acho um dia divertido, as lojas estão animadas, os consumidores estão com a energia lá em cima, todo mundo querendo comprar, o que ninguém quer é sair com as sacolas vazias. O sucesso dos irmãos Wayne e Dwayne Henline comprova que não há idade para se alcançar a fama. Os gêmeos estão arrasando na internet com vídeos onde exibem variadas performances de imitações, caracterizações e danças. Tudo para agradar o público que já passa dos 2 milhões no TikTok. Os irmãos de 76 anos dizem que a fama sempre foi o propósito de vida deles, mas quando jovens, aos 20 anos, tiveram que interromper o sonho e trocar a guitarra pelo rifle para ir à Guerra do Vietnã. Reading, give me that guitar, take this rifle. So anyway, we were drafted. Depois de 50 anos, os dois resolveram buscar a fama. Foi a filha de Wayne quem apresentou aos gêmeos a internet e os ensinou a ganhar seguidores. A partir daí, os irmãos não pararam mais, criaram sua própria página e viraram hit. It's amazing, all the countries. Essa plataforma está nos ajudando a alcançar o mundo. É incrível, não conseguimos nem contar os países, muito menos os estados, desabafou Wayne. O irmão gêmeo diz que eles vão continuar com essa missão enquanto puderem. O objetivo é levar alegria, felicidade e realização à vida das pessoas. A gente agradece a companhia de vocês, porque essa edição especial do Jornal Américas no Ar dessa sexta-feira termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora com mais um capítulo da reapresentação da superprodução de Jezabel.